Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo número 6. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo de número 26. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 20. Diz assim o texto: levantando ele os olhos para os discípulos, disse: bem-aventurados vós os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, pois haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim fizeram seus pais aos profetas. Mas ai de vós os ricos, pois já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, pois tereis fome. Ai de vós os que agora rides, pois vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. Damos graças pela tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor venha dirigir esse momento que vamos passar aqui em reflexão a ela. Que o Senhor abençoe o nosso coração nesses breves minutos. Abra, Deus, o nosso entendimento e o nosso próprio coração para acolher a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema que eu gostaria de pensar de maneira breve nessa manhã é o Evangelho da prosperidade e a prosperidade do Evangelho. Eu estou certo de que uma coisa é o Evangelho da prosperidade, outra bem diferente é a prosperidade advinda do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da prosperidade ele é feito com exegese. Os falsos mestres inserem no texto aquilo que o texto não diz. Ele é proveniente da astúcia desses homens que tiram textos do contexto a fim de satisfazer os seus pretextos. Já a prosperidade do Evangelho, ela provém da boa exegese. É arrancar o que o autor quis dizer e construir a nossa vida sobre esse fundamento, sobre esses princípios, sobre essas verdades. A prosperidade do Evangelho, ela vem do compromisso de encarnar os princípios e valores do reino de Deus, em sinalizar aqui e agora a maior densidade possível do reino que virá ali e além. E quando eu falo do Evangelho da prosperidade, eu não queria reduzir a esses movimentos neopentecostais simplesmente, mas de qualquer tipo de anúncio, de proclamação que não esteja fundamentado na pessoa de Jesus, que não tem nada a ver com o texto sagrado, que não tem nada a ver com esses contextos fora de contextos, mas aquilo que é proveniente, esses anúncios que são provenientes de utopias humanas, de uma visão do ser humano como uma pessoa bondosa, essas visões que não são condizentes com a realidade, tanto daquilo que a gente vê no contexto histórico, como no contexto bíblico, na teologia bíblica, na verdade bíblica. Então esse Evangelho, esse anúncio, ele está tanto dentro dos contextos eclesiásticos, especialmente neopentecostais, como ele também está na boca de teóricos com as suas ideologias utópicas, de um dia que chegaremos a uma sociedade boa, justa, harmônica, agradável, porque o ser humano é bom nessa visão. Então tudo aquilo que é proveniente de algo que não seja fundamentado na palavra de Deus, em Cristo Jesus, que não encontra harmonia nessa palavra, de certa forma é um anúncio de uma prosperidade
que não tem nada a ver com aquilo que vemos na pessoa de Jesus. Então eu gostaria de olhar para essa dualidade do texto, essas bênçãos reais, e pensar nessa dualidade do Evangelho da prosperidade que muitos estão anunciando e da prosperidade que é advinda do Evangelho. Primeira coisa está aí nessa primeira bênção e no primeiro ai. O primeiro diz: bem-aventurados os pobres, que vosso é o reino de Deus, mas ai de vós os ricos, pois já tendes a vossa consolação. A primeira verdade que eu gostaria de apresentar é que o Evangelho da prosperidade enfatiza a conquista dos bens materiais. Já a prosperidade do Evangelho, ela reveste os despossuídos das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Evangelho da prosperidade enfatiza a conquista dos bens materiais. E como eu falei, não só presente nas igrejas, está aí o fenômeno dos coaches, para não me deixar mentir. Essa busca, esse anseio, essa redução da vida, esse restringir da vida a simplesmente a conquista de bens materiais, a busca por bens efêmeros, por coisas transitórias. É evidente que não há problema nenhum ganhar o pão e você ter uma vida boa. A Bíblia não condena a riqueza em si, mas ela condena reduzir a nossa vida na busca pelos bens materiais. Paulo, escrevendo para o seu discípulo Timóteo, ele vai dizer assim: porque os que querem ficar ricos caem em tentação, e muitos já se atormentaram com muitos sofrimentos. Então é você colocar o ficar rico como uma grande ambição da vida, é você colocar o grande objetivo da sua existência, o enriquecimento, a busca pelos bens, vira a finalidade da vida do sujeito. Isso está acontecendo em larga escala ainda em muitas igrejas, mesmo isso sendo combatido já há décadas, essa teologia, mas ainda tem muita gente enchendo igreja, procurando não o Deus da bênção, mas a bênção de Deus, procurando não a face de Deus, mas as mãos de Deus. Deus nesses ambientes, sejam eclesiásticos como qualquer outro, ele se torna simplesmente um meio para um fim. Ele não é o fim da vida do ser humano, ele é simplesmente um meio para eu chegar no verdadeiro bem que está no coração desse devoto. O coração do devoto é completamente colocado em mamon, como o próprio Jesus vai dizer. O foco dessa gente é mamon, o culto deles é mamon. Esse se tornou o grande objetivo. Então o Evangelho da prosperidade anuncia isso. Ele coloca uma relação com Deus, não com Deus. Deus, ele é simplesmente um processo. Ele não é o fim, ele não é a origem, ele é simplesmente um processo. Já a prosperidade advinda do Evangelho, que é a verdadeira prosperidade, que eu daqui a pouco vou explicar o que significa isso, ela derrama na vida do pobre de espírito, que reconhece a sua miséria e se agarra no socorro de Deus. Bem-aventurados sois vós os pobres, porque de vós é o reino de Deus. Pobreza aqui, a implicação é de um mendigo, é alguém que sabe que é miserável, alguém sabe que é pobre, cego, que é nu, alguém desprovido de justiça própria, alguém desprovido de qualquer recurso para tentar conquistar poderosos, conseguir favores. Não é alguém despossuído completamente de poder político, de poder econômico, de essa autossuficiência no sentido espiritual, essa religiosidade. É alguém que reconhece e diz: Pai, eu não tenho nada para te oferecer, eu necessito da sua graça. E Jesus vai dizer: bem-aventurado, felizes são vocês, os pobres de espírito, que reconhecem a sua miséria, gente que tem a capacidade de diminuir, como nós cantamos, para que Cristo seja visto na sua vida. E quanto mais diminui, quanto mais se entrega, mais está aberto para a ação do Espírito Santo de Deus. Compartilhei ontem no casamento que eu celebrei do texto da transformação da água em vinho para o casal, e num dos pontos eu falei da importância de Jesus estar conosco no casamento.
não apenas presente para intervir nos momentos onde o vinho acaba, se esvai, mas especialmente para ter a palavra de ordem, seguindo a orientação de Maria para os serviçais: façam tudo o que ele ordenar. E no contexto, aquelas pedras cheias de água, que cabiam entre 80 a 120 litros, quanto mais talhadas, mais água cabia. E a ideia é: quanto mais você permite que Deus talhe a sua vida, trabalhe o teu ser, mais água da vida vai caber em nós, mais da ação, do derramar do Espírito vai caber em nós, mais da sua palavra vai caber em nós. A gente precisa permitir. E o pobre de Espírito é esse que vai desprovido de qualquer presunção, e por isso é agraciado, é abençoado, ele recebe a verdadeira prosperidade. Muitas vezes a palavra shalom, a gente fala de shalom, o conceito judaico-cristão de shalom, que é traduzido por paz ou prosperidade no português, é muito mais profundo do que isso. O conceito de shalom tem a ver com bem-estar completo. Quando o judeu e o cristão falam para o outro no final do culto, quando se vem a paz do Senhor, o shalom de Deus sobre a tua vida é: eu desejo o bem-estar completo de Deus sobre a tua vida. É a totalidade do ser. E o bem-estar completo só pode ser possível se a nossa vida estiver fundamentada no "e disse Deus", na palavra de Deus. A mesma expressão hebraica, disse Deus haja luz, que trouxe à existência todas as coisas, é a mesma expressão quando ele diz: e disse Deus ao homem, sejam férteis. E ele começa a passar o seu propósito para o ser humano. Ou seja, o mesmo Deus que cria é o Deus que traz sentido para o mundo. E se o homem se fundamentar no propósito divino, ele vai, como está fundamentado na própria palavra e vontade de Deus, a bênção será uma consequência, a prosperidade é uma consequência, porque a vida dele vai estar completamente alinhada à vontade de Deus, de modo que essa prosperidade, ela pode ser vista mesmo eu não tendo recurso financeiro. Como Paulo disse: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu já passei necessidade, eu já tive fartura, eu tudo posso em Cristo, porque Ele me fortalece. Eu sou próspero, Paulo está dizendo. Eu fui alvo da shalom de Deus, o conceito bíblico. Os pobres de espírito recebem a shalom, essa bênção já é uma realidade. Jesus diz: o reino dos céus é de vocês. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 1, ele diz assim: porque Deus já os abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já abençoou vocês. Vocês já têm acesso a essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já foram justificados. Vocês têm tudo o que precisam para ter uma vida piedosa. A ideia é quando Jesus diz assim no Sermão da Montanha: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa expressão é a mesma que Deus usa para Abraão quando diz: seja perfeito e ande na minha presença. A ideia é de totalidade. É você permitir que a graça toque cada área da tua vida. Como eu costumo brincar, é você não fechar nenhuma gaveta da tua vida para Deus. Deixar que a luz do Evangelho ilumine cada área da tua vida e do teu ser. É isso que o texto nos mostra. Ai de vós os ricos, bem-aventurados sois vós os pobres. Então o Evangelho da prosperidade, ele enfatiza bens materiais. A prosperidade do Evangelho reveste o despossuído das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. 2. O Evangelho da prosperidade projeta no ser humano o sentimento de autossatisfação, de autossuficiência. Já a prosperidade do Evangelho, ela desperta o anseio e a fome pela plenitude da justiça de Deus. Ele vai continuar dizendo: bem-aventurado vós que agora tendes fome, pois serão fartos. E ai de vós, os que estáis fartos, pois tereis fome. Então, de um lado, esse evangelho falso da prosperidade projeta no ser humano esse sentimento de autossuficiência. Esse é o grande problema
que a gente vê na Escritura, tanto do religioso como do rico. Jesus não tem problema nenhum com o rico, gente. Ele tinha discípulos ricos, José de Arimateia, muita gente que seguiu Jesus tinha posses. O próprio Jesus, o seu ministério, era sustentado por algumas mulheres, e algumas que tinham posse, esposa de homens que trabalhavam, na política. Não tem problema nenhum. A questão é o que muitas vezes as posses geram no rico ou no religioso. O problema de Jesus não é com eles. Eles é que tem problema com Jesus. É diferente. Porque o dinheiro no bolso muitas vezes gera esse sentimento de não precisa de nada. Vê o cara que tem a conta bancária cheia como ele anda, peito aberto, né? Tudo bem, não precisa de ninguém. Ou o religioso também, que viu o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus e perseguiram, rejeitaram, desprezaram, cuspiam nele, ficaram alegres em ver o próprio Deus encarnado sofrendo no caminho do Gólgota, porque o texto diz que aquele ambiente era confuso, discípulos chorando, soldados raivosos agredindo e uma multidão de fariseus comemorando aquela cena pavorosa. E essa gente com um sentimento exatamente de autossuficiência. Tanto, meus irmãos, que a grande pergunta de religioso e de rico para Jesus, quando chega próximo dele, é: o que faremos para herdar a vida eterna? É sempre a ênfase nas obras. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O religioso procura Jesus e diz: mestre, o que eu tenho que fazer? O jovem rico: mestre, o que eu tenho que fazer? Mas para os pobres é Jesus que pergunta: o que você quer que eu te faça? Senhor, minha filha tem endemoniada. Senhor, estou com uma aflição gigante. Senhor, o cara já chega pedindo socorro, desprovido de presunção. Essa pergunta, o que faremos, é sempre feita por rico e por religioso com sentimento de autossuficiência, enquanto Jesus pergunta para o pobre: o que você quer que eu te faça? Esses terão fome porque eles não sabem diferenciar o apetite ontológico daquilo que é a nossa essência dos apetites transitórios. Por isso que eles viverão eternamente famintos, porque a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Isso aqui eu já repeti várias vezes. A expressão hebraica é nefesh, e ela aponta não apenas para a alma, para a psique, como é traduzido no Novo Testamento, no grego, mas ela fala também de apetite. Então você se tornou um apetite de Deus, uma fome de Deus. Você é fome, você não tem fome de Deus, você se tornou o apetite por Deus. Você tem fome de comida e de outras coisas, mas de Deus nós somos um apetite. Nós nos tornamos um apetite de Deus. E aí essa gente confunde esse apetite que ele é por coisas transitórias, apetites que ele possui, que ele tem. E por mais que ele se sinta autossuficiente, a verdade é que ele sempre fica querendo mais. Querendo mais. Ele procura nas riquezas, outros procuram em outras coisas, e ele sempre vai viver insatisfeito, porque ele não entendeu que ele é a fome de Deus. Ele se tornou, e ele está confundindo. E como ele não foi buscar satisfação em Deus, ele vai sofrer as consequências e vai passar a ser um faminto por toda a eternidade. A prosperidade do Evangelho é diferente, ela desperta para reconhecer a nossa essência, que é ser fome de Deus. C.S. Lewis fala assim: o pato tem desejo por nadar, por isso existe água. O homem tem desejo por sexo, por isso existe casamento. Se eu descubro em mim desejos que nenhuma experiência aqui nessa jornada terrena satisfaça, significa que eu fui feito para suprir esse desejo em algo além dessa existência, em Deus. Como Agostinho de Hipona fala no início das suas confissões: fizeste-nos para ti, nossa alma andará inquieta enquanto não se satisfazer em ti, em Deus.
A prosperidade do Evangelho leva o crente a encarnar a súplica também do Pai Nosso: venha o teu reino, venha o teu reino. Ele alcança Deus, mas ele quer mais e mais de Deus, da justiça de Deus. Ele vê a situação do mundo, ele clama por justiça. Pai, o desejo do meu coração é que a tua justiça se manifeste aqui na terra, que a tua vontade se cumpra aqui como ela acontece no céu, porque o Senhor é Senhor por direito, mas nós oramos para que seja de fato aqui na terra, para que os corações se curvem aqui a ti aqui na terra, e aí a tua justiça se manifeste. Gera tanto desejo por Deus como essa vontade. É o próprio Deus, inclusive, que gera tanto desejo como concede a força para a gente realizar a vontade dele. Que é Deus que efetua em vós tanto o querer como o realizar. Terceiro, para a gente correr, o Evangelho da prosperidade gera euforia. Só euforia. A prosperidade do Evangelho converte o pranto do enlutado pelo pecado em estado de festa. Amém. Euforia, gente, é uma aparente alegria, é uma alegria falsa, é algo momentâneo. Por isso que é próprio, muito comum entre usuários de drogas, aquele entorpecimento, sabe, aquele frenesi. É por isso que o cara tem abstinência, e depois ele usa naquele momento, mas daqui a pouco ele está de novo com a crise. É euforia apenas, é entusiasmo, é aquele imediato na experiência. E tem pessoas não apenas viciadas em drogas, viciadas em tantas coisas, mas tem gente viciada em sensação dentro de igreja. O cara quer só sensação, ele é viciado. Se não arrepiou os pelos do braço dele, Deus não falou com ele, ele vai embora frustrado, porque ele quer ter sensação. A impressão que dá é que tem muito culto hoje, que parece uma rave, todo mundo quer sentir, eu quero sentir mais. Aí vai embora, Deus falou, o que Deus pregou? Eu não lembro o que o pastor pregou, mas foi tão gostoso. Às vezes veio um vento lá, não foi nem Deus, às vezes é o ar-condicionado, só arrepiou que você está com frio. É óbvio que não tem problema a gente ter afeto, sentimento, faz parte da vida, mas eu não posso ser viciado em sentimento, em sensação, e aceitar às vezes muitos púlpitos que os caras estão pregando um monte de heresia, como o Evangelho da prosperidade, e o cara fica lá porque é gostoso, a música é gostosa, a igreja é confortável, é legal. Aí o cara, poxa, eu me sinto bem, eu estou aqui porque eu me sinto bem. Irmão, você quer congregar no lugar que você se sinta bem? Vai para a Disney, congrega na Disney, vai no Beto Carreiro, vai sentir bem lá, sentir um monte de sensação na montanha-russa, vai dar várias emoções para você. O pessoal parece discípulo do Roberto Carlos, são tantas emoções, é só emoção. Então não é só um vício de droga, a busca pela riqueza. Tem gente viciada em sensação. Não espanta estarem vazias de Deus. Não é possível, o cara está lá todo domingo na frente, chorando, enche a minha vida. Aí, o que está acontecendo? Está só, é sensação, não é Deus. Gente desprovida de convicção, não sabe nem o que crer, não tem convicção nenhuma de nada. Aí eu acho, pastor, eu penso assim, irmãos, tem coisas que a gente pode cogitar, que não é muito claro, mas existem várias expressões, e João faz questão de registrar 40 na sua carta. Estamos certos, irmãos, estamos convictos. Tem coisas que a gente tem convicção na Bíblia, não dá para afirmar no que eu acho. Tem coisa que eu firmo com convicção, porque Deus diz, tem doutrina que está lá clara como o sol do meio-dia, menos hoje, né, que a fumaça não está tão clara. Mas nesse ambiente parece que o sol do meio-dia está aqui hoje, na região de Ribeirão. É neblina, é fumaça, o cara não tem convicção de nada, por isso está vazio, porque só vai atrás de sentimentos. É o que o texto fala, quando Jesus diz, bem-aventurado vós, que agora chorais, pois haverão de rir, mas ai de vós que rides, porque vocês irão chorar. A prosperidade do Evangelho, ele expõe o nosso pecado, a maldade do mundo,
mas ela vai produzir não o arrependimento para a morte, mas o arrependimento para a vida. A tristeza, segundo Deus, Paulo fala assim, ela não te joga na depressão, na falta de esperança, ela te leva ao arrependimento, ela nos leva ao choro. A ideia do choro tem a ver com o enlutado. Essa expressão aqui do choro tem a ver com aquele contexto onde, às vezes até hoje, em algumas regiões do Brasil, tem, sabe aquelas mulheres que vão no velório só para chorar? Esqueci o nome, até agora não lembro. Beato? Não. Carpineiras, é isso mesmo. Obrigado. Aí elas vão lá só chorar. A expressão tem a ver com esse enlutado. É o cara que sofre, aquele cara que chora pelo seu pecado e chora pelo pecado do mundo. Bem-aventurados sois vós que têm capacidade de empatia, de compaixão, que sentem o peso do pecado, a dor do pecado e clamam não só por si, mas clamam pela nação, clamam pela cidade, clamam pelo próximo que está preso, aprisionado no pecado. É gente que sente a dor do mundo. E Jesus diz ainda, a gente aprende aqui, o Evangelho da Prosperidade tem um reconhecimento humano, o parâmetro de sucesso. O Evangelho da Prosperidade coloca a base do sucesso no aplauso, no reconhecimento público, no elogio. Mas a prosperidade do Evangelho leva o crente a viver, como dizia Keith Green, que fundou o Vineyard, a viver para o público de um, que é o nosso Deus. Não importa se eu estou tendo aplauso da multidão, o que importa é se eu estou satisfazendo o meu público único, que é o próprio Deus. Então, Jesus diz aqui, bem-aventurados sois vós que são perseguidos, rejeitados por causa do meu nome, mas ai de vós, que elogiam os falsos profetas, porque o pai de vocês fazia a mesma coisa no passado. Esse Evangelho da Prosperidade, ele usa como parâmetro uma das coisas mais estúpidas, se a gente for analisar, que é usar a quantidade como parâmetro que é certo e errado. Está certo porque tem um monte de gente, afinal de contas, lá. Pastor, mas aquela igreja deve ter alguma coisa, porque está lotada. Meu amigo Leopoldo Júnior, de onde veio o Fernando, ele falou assim, irmão, se a quantidade é parâmetro para alguma coisa, como a cocô, que afinal 1 milhão de moscas não deve estar errado, né? Então 1 milhão de moscas lá deve estar certo. Porque multidão não é parâmetro para coisa alguma. A multidão falou, solta Barrabás. A multidão fez o... A multidão escolheu um monte de coisa absurda na história humana. Não é parâmetro. Pediu para crucificar Jesus. É estúpido se parar em tem muita gente que não quer dizer nada. Jesus está falando, os falsos profetas, eles costumam ser aplaudidos mesmo. Mas já a prosperidade do Evangelho, ela promove a certeza no crente a ter o parâmetro de sucesso na fidelidade a Deus. Ela insere o crente nos sofrimentos de Cristo, para que assim um dia ele possa partilhar da glória de Cristo, que é o que Romanos 8, 17 e 18 fala. Vocês são herdeiros em Deus, co-herdeiros em Cristo, desde que participemos dos seus sofrimentos, para que assim possamos participar da sua glória. E eu tenho por mim que os sofrimentos leves e momentâneos dessa existência não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Você quer participar da glória? Tem que participar do sofrimento primeiro. O Evangelho da Prosperidade, ele prega o ainda não para viver hoje. E o que era para viver já, ele fala, não vive nunca. Ele promete algo que a Bíblia diz, não é agora, ele promete para agora. É o ainda não do reino de Deus. E o que deveria ser vivido agora, ele fala, misericórdia, sofrimento, isso não é de Deus. Doença e enfermidade, crente não fica enfermo, doente. Então os caras pregam isso aí. Se você de fato tem fé, você tem que ser rico, próspero financeiramente. Essas groselhas que o pessoal fala, ele está pregando algo que não é real. Aí eu gostaria de pensar em algumas imagens para ficar mais claro na nossa mente. O Evangelho da Prosperidade é a cumbuca usada por tribos indígenas para caçar macaco.
Dizem que eles colocam uma cumbuca que só passa a patinha do macaco, e lá dentro eles colocam uma fruta, de modo que quando o bichinho segura, ele não consegue tirar mais a mão. E mesmo que o caçador se aproximando, como a cumbuca está enterrada, ele vai tentando tirar e ficar preso até que o caçador chegue e pega ele. O evangelho da prosperidade é essa cumbuca. Tem um monte de gente com a mão presa, não segurando fruta, mas segurando bens, ou mesmo que não tenha alcançado os bens, mas colocou o coração nisso e não se deu conta que mesmo não possuindo os bens, já foi possuído por pelos bens. Muita gente está refém e não quer largar o culto a Mamon. O evangelho da prosperidade são os enclausurados nas suas torres de marfim, afirmando que não precisam de nada, de ninguém, porque eles se bastam. Gente que não se relaciona, não olha, não, ele tem tudo, está lá no seu castelo, não precisa de nada. O evangelho da prosperidade é a curtição momentânea, é a satisfação do alucinógeno, é o riso arrogante de gente perversa, como o ministro Alexandre de Moraes no Brasil. O evangelho da prosperidade é o aplauso do establishment, é ser reconhecido pelas trevas pelo seu bom trabalho cooperativo, é o elogio dos presos pela manutenção das algemas. Já a prosperidade do evangelho é ser liberto da prisão para viver no palácio com o rei, sentar na mesa do rei, ter comunhão com o rei. A prosperidade do evangelho traz mais refrigério do que se refrescar na cachoeira num dia quente de verão. A prosperidade do evangelho traz mais descanso do que repousar em uma rede na varanda, numa fazenda, ao som dos pássaros. Mais acolhimento que o café da tarde ao redor da mesa com a família. A prosperidade do evangelho traz mais satisfação e riso do que o churrasco entre os amigos. Prosperidade do evangelho é a justiça e a paz finalmente se beijando. É ouvir do ser mais importante da história: servo bom e fiel, de agora em diante vocês serão meus sócios. Vamos pensar em exemplos de pessoas na palavra de Deus. O evangelho da prosperidade é o jovem se afastando de Jesus por estar aprisionado pelas riquezas. A prosperidade do evangelho é Zaqueu, entregando aquilo que para ele eram algemas, pois ele encontrou o verdadeiro tesouro, acarretando no ressoar da voz do mestre: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. O evangelho da prosperidade é a justiça própria do irmão mais velho, que se recusa a entrar para a festa e chamar de irmão um pecador redimido. A prosperidade do evangelho é a corrida de acolhimento do pai amoroso ao filho arrependido. O evangelho da prosperidade é o religioso, autossuficiente, batendo no peito, agradecido por não ser pecador como o seu semelhante. Já a prosperidade do evangelho é o publicano, reconhecendo a sua falência espiritual, clamando: tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou um pecador, e encontrar justificação de Deus. O evangelho da prosperidade é o riso dos escarnecedores, é o desperdício da herança do caçula com as meretrizes, é a recompensa das 30 moedas de prata pela traição a Cristo. Já a prosperidade do evangelho é o choro que pode durar uma noite, mas a certeza da alegria que romperá ao amanhecer. É o clamor do leproso, é a determinação de uma mulher sofrendo há 12 anos de um fluxo, agraciados por Cristo, quando declarou ser limpo, e para ela: filha, tua fé te salvou. O evangelho da prosperidade é ser aprovado pelo sistema babilônico, é se curvar diante da pressão, é negar a Deus para se manter a salvo. Já a prosperidade do evangelho é se manter em pé quando o mundo se prostra, e se prostrar quando o mundo rejeita o Senhor, é projetar-se confiantemente em Deus, como fizeram Daniel e seus amigos. O evangelho da prosperidade é o aplauso aos escribas e fariseus pela encenação pública da sua religiosidade, é o amor pelo reconhecimento
reconhecimento da sua posição social, é o prazer de ser honrado pelos títulos que carrega. Já a prosperidade do Evangelho é Noé, que mesmo sendo desprezado pelo mundo todo, tendo a aparência de um fracasso evangelístico, encontrou graça e salvação para sua casa, sendo destacado como um homem diferenciado pelo próprio Deus. O próprio Deus diz que Noé, Daniel e Jó eram homens diferenciados. A conclusão para nós, irmãos, é que proposta que nós vamos seguir é obter riqueza, fartura, riso, aplauso humano, no entanto ouvir do justo juiz: ai de vós, ai de vós. Ou não restringir a nossa existência àquilo que é transitório, passageiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, chorar e sofrer pelo pecado, importar-se apenas com a aprovação de Deus, mas ouvir um dia da boca dele: bem-aventurados sois vós, que de vocês é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, porque vocês serão consolados. Bem-aventurados vós, porque vocês vão rir do meu reino eterno. Bem-aventurados sois vós quando perseguidos, porque de vocês a vocês pertence o reino dos céus. Vocês sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Meu irmão, parece algo distante muitas vezes, mas nunca se esqueça que uma das grandes tentações é colocar o coração naquilo que é passageiro. Pensa comigo na parábola do semeador. De 4 solos, 2 deles, a planta começou a crescer, e uma delas, as vaidades da vida, a riqueza, sufocou o crescimento daquela planta. Mas a outra, que tinha um solo genuíno, um cristão verdadeiro, ele persevera e ele dá fruto, mas não fruto nessa perspectiva passageira, é o fruto da prosperidade que o Evangelho apresenta para nós. Porque o Evangelho fala: rica é Filadélfia, apesar da pouca força, ela é rica. E para o Evangelho pobre é Laodiceia, que tem tudo, mas não tem nada ao mesmo tempo, porque tudo que tem passa, mas aquele que permanece na vontade de Deus prevalecerá eternamente. Amém? Vamos ficar de pé com uma palavra de oração.